A luz contorna Yin-She, enquanto o papel revela o metal que esconde seu esforço. Jiang Yao pode fingir ser alfa ou forçar um contato violento. Ambos caminhos doem. Jiang Yao toca o metal e não percebe que a lâmina já o cortou. Narração: Yin-She entra na sala e o ambiente se corta como com uma faca, pois corre o boato de que mandou um estudante para o hospital. Ele nota que todos têm medo dele, mas, longe de se sentir importante, acha tudo isso um tédio absoluto. Por outro lado, conhecemos Jiang Yao, o novo estudante estrela, tão alto quanto educado. Embora por dentro sinta que toda essa movimentação é uma irritação. A professora de inglês suspeita que um garoto tão perfeito não pode ter um passado limpo, mas ele mantém sua máscara de garoto sensato. Professor Wu o apresenta na aula e Jiang Yao se vende como um alfa amigável que ama animes, conquistando a atenção de todos com sua aparência. No entanto, nem todos compram sua vibe de bom garoto e já o observam de lado. Por ser gigante, é mandado para o último assento da fileira, logo atrás de um Yin-She totalmente dormindo. Professor o acorda aos berros para que se desperte, e assim se dá o primeiro encontro entre o garoto novo e o suposto bandido da escola. Jiang Yao tenta quebrar o gelo pedindo um livro, mas Yin-She o interrompe de imediato e atira o caderno para ele antes de voltar a dormir. Longe de se aborrecer com o desplante, o loiro fica analisando que, apesar da má onda, o garoto tem traços demasiado finos e bonitos para ser o bandido de quem todos falam. Ao terminar a aula, Jiang Yao comete o erro de tocá-lo para acordá-lo e quase desencadeia uma guerra, pois Yin-She reage com agressividade de nível profissional. Não lhe resta outra saída senão ativar sua melhor atuação de bom garoto para acalmar a tensão e fingir ser um anjo diante do olhar assassino de seu companheiro. Um estudante aparece em seu resgate para tirá-lo dali e avisá-lo que Yin-She sofre de um transtorno que o torna violento ao contato, além de ser um garoto rico e intocável com uma reputação de terror. Basicamente, deixa claro que, se quiser continuar vivo, melhor nem pensar em cruzar seu caminho novamente. Já na privacidade de seu dormitório, Jiang Yao tira a máscara de estudante perfeito enquanto fala ao telefone sobre sua transferência para evitar problemas legais de seu passado. Embora seu amigo pergunte sobre os omegas da nova escola, ele só tem na cabeça o beta, selvagem que conheceu hoje, demonstrando que, quando alguém desperta sua curiosidade, não importa o quão perigoso seja. Jiang Yao admite que sua fachada de bom garoto é apenas marketing. Ele sabe que o procuram por sua aparência e que, na verdade, é um bad boy com antecedentes pesados. Seu tentativa de descanso falha quando um barulho de serra ao lado o obriga a ir reclamar, apenas para se deparar com Yin-She segurando uma lâmina enorme como se nada fosse. A explicação de Yin-She é que está cortando madeira em seu quarto, uma loucura total que deixa Jiang Yao processando se seu vizinho tem algum senso comum ou se está totalmente desequilibrado. Surpreendentemente, o garoto se desculpa e admite que ninguém havia reclamado antes, o que confirma para Jiang Yao que todos na residência têm tanto medo dele que nem ousam dizer algo. Dia seguinte na aula, Jiang Yao tenta-se fazer o galã com um colega Omega, mas Yin-She o interrompe de imediato com um soco no banco. E os põe diante de todos como um descarado. Jiang Yao não se segura e diz na cara de Yin-She que ele tem toda a aparência de um bully, mas a aula começa justo a tempo para evitar que a tensão piore. À hora do almoço, o loiro decide que as regras sociais da escola não são para ele e se senta diretamente em frente a Yin-She, ignorando completamente sua aura de garoto perigoso. Quando Yin-She tenta se defender, Jiang Yao o interrompe de imediato, questionando sua atitude e expõe seus arroubos anteriores. Basicamente o deixa mudo com pura lógica e zero medo. Desconcertado por tanta ousadia, o garoto roxo admite que normalmente ninguém se aproxima dele e prefere sair do refeitório, deixando Jiang Yao processando que o suposto bandido talvez só seja um solitário por natureza. Mais tarde, enquanto caminha relaxado pelo campus, Jiang Yao escuta por acidente o que parece ser uma confissão romântica e seu instinto de curioso se ativa instantaneamente. Jiang Yao presencia um momento bastante incômodo. Yin-She rejeita cruelmente seu irmão mais novo, Yin-Ze, e despreza um presente feito à mão apenas para exigir que ele desapareça de sua vida. Loiro sai de seu esconderijo com uma cara de pedra incrível e expõe a hipocrisia de seu companheiro. Se passou toda a noite fabricando presente, não pode agir agora como se não se importasse com nada. Jiang aproveita para tocar sua fibra sensível comparando sua família perfeita com o desastre dos irmãos e, justo antes de tudo explodir, pega o presente para curiosidade do design. Jiang nota as bandagens nos dedos de Yin-She e tira sua máscara.
É evidente que ele se importava com o presente, embora agora atue como um ressentido. Para completar, ele dá fim. Aqui começa cuidando. A Inche ninguém se atreve a tocá-lo por medo de que ele exploda, mas vocês percam o medo e apertem sem nojo aquele botão de like. E se inscreva, que aqui nos lemos todos, mesmo que venham com máscara. Vamos lá. Inche entra no salão e o ambiente fica cortado como com uma faca, pois corre o boato de que mandou um estudante para o hospital. Ele nota que tem medo dele, mas, longe de se sentir importante, acha tudo isso um tédio absoluto. Por outro lado, conhecemos Jiang Yao, o novo estudante estrela, tão alto quanto educado, embora por dentro sinta que toda essa movimentação é uma irritação. A professora de inglês desconfia que um garoto tão perfeito não pode ter um passado limpo, mas ele mantém sua máscara de cara sensata. O professor Wu apresenta na aula e Jiang Yao se vende como um alfa amigável que adora animes, conquistando a atenção de todos com sua aparência. No entanto, nem todos acreditam na vibe de bom garoto e já o observam de lado. Como é gigante, é mandado para o último assento da fileira, logo atrás de um Inche totalmente dormindo. O professor o acorda aos berros para que acorde. Assim se dá o primeiro encontro entre o garoto novo e o suposto bandido da escola. Jiang tenta quebrar LL pedindo um livro, mas Inche o interrompe de repente e atira o caderno antes de voltar a dormir. Longe de se aborrecer com a grosseria, o loiro fica analisando que, apesar da má vibe, Garoto tem traços demasiado finos e bonitos para ser o bandido de quem todos falam. Ao terminar a aula, Jiang Yao comete o erro de tocá-lo para acordá-lo e quase desencadeia uma guerra porque Inche reage com agressividade de nível esperto. Não lhe resta outra opção senão ativar sua melhor atuação de garoto bom para acalmar a tensão e fingir que é um pão de Deus diante do olhar assassino de seu companheiro. Um estudante aparece em seu socorro para tirá-lo dali e avisá-lo que Inche sofre de um transtorno que o torna violento ao contato, além de ser um garoto rico e intocável, com uma reputação de terror. Basicamente, deixa claro que, se quiser continuar vivo, é melhor nem pensar em cruzar seu caminho novamente. Já na privacidade de seu dormitório, Jiang remove sua máscara de aluno perfeito enquanto fala ao telefone sobre sua transferência para evitar conflitos legais com seu passado. Embora seu amigo pergunte sobre os Omega da nova escola, ele só tem na cabeça o beta selvagem que conheceu hoje, demonstrando que, quando alguém desperta sua curiosidade, não se importa com o quão perigoso seja. Jiang admite que sua fachada de bom moço é apenas marketing. Ele sabe que o procuram por sua aparência e que, na verdade, é um bad boy com um histórico pesado. Seu tentativa de descanso falha quando um barulho de serra ao lado o obriga a ir reclamar, apenas para encontrar Inche segurando uma lâmina de metal enorme como se nada fosse. A explicação de Inche é que está cortando madeira em seu quarto, uma loucura total que deixa Jiang Yao processando se seu vizinho tem algum senso comum ou se está completamente louco. Surpreendentemente, o garoto se desculpa e admite que ninguém havia reclamado antes, o que confirma para Jiang Yao que todos na residência têm tanto medo dele que não ousam dizer nada. Dia seguinte, na aula, Jiang Yao tenta ser galante com um companheiro Omega, mas Inche o interrompe, bruscamente com um soco no banco e o expõe diante de todos como um descarado. Expõe-o diante de todos como um descarado. Jiang Yao não se segura e diz diretamente para a cara de Inche que ele parece todo o tipo de bully, mas a aula começa na hora certa, evitando que a tensão piorasse. Horário do almoço, o loiro decide que as regras sociais da escola não são para ele e se senta diretamente em frente a Inche, ignorando completamente sua aura de garoto perigoso. Quando Inche tenta se colocar na defensiva, Jiang Yao o interrompe abruptamente, questionando sua atitude e o confrontando com seus anteriores arrebatos. Basicamente o deixa mudo com pura lógica e zero medo. Desarmado por tamanha ousadia, o garoto roxo admitiu que normalmente ninguém se aproxima dele e prefere sair do refeitório, deixando Jiang Yao processando que o suposto bandido talvez só seja um solitário por natureza. Mais tarde, enquanto caminha relaxado pelo campus, Jiang Yao ouve acidentalmente o que parece ser uma confissão romântica e seu instinto de curioso se ativa instantaneamente. Jiang Yao presencia um momento bastante incômodo. Inche rejeita cruelmente seu irmão mais novo, Yinze, e despreza um presente feito à mão apenas para exigir que ele desapareça de sua vida. Loiro sai de seu esconderijo com uma expressão de pedra incrível e expõe a hipocrisia de seu companheiro. Se passou toda a noite fabricando o presente, não pode agir agora como se não se importasse com nada.
Jião aproveita para tocar sua fibra sensível comparando sua família perfeita com o desastre dos irmãos. Justo antes de tudo explodir, tira o presente para curiosar o design. Jiang Yao nota as vendas nos dedos de Yin She e tira a máscara. É evidente que se importava com o presente, embora agora atue como um ressentido. Para completar, dá aula de como ser um irmão mais velho contando que ele domina o seu, roubando doces quando ele se porta mal. O loiro entra em modo carismático e diz que ele parece bem quando sorri, o que deixa completamente desorientado o garoto. Como o drama familiar é um desastre, Jiang Yao oferece sua amizade de forma tão direta que a Yin She não tem outra saída. Se não mandá-lo embora para esconder a inquietação. A noite cai com uma forte tempestade elétrica e descobrimos que o Homem Durão tem uma fraqueza nível Deus. A cada trovão, Yin She fica paralisado e começa a tremer de medo, perdendo toda a compostura diante de um Jiang Yao que não pode acreditar no que está vendo. Enquanto conversa por videolamada com sua irmãzinha, Jiang Yao nota que ela está super calma com os relâmpagos, o que torna o medo de seu companheiro ainda mais estranho. Loiro fica preocupado porque sabe que o que viu não é apenas um susto, é um trauma sério que não combina com a imagem de ninguém. Jie She aparece na porta, morto de medo, usando a desculpa de ter quebrado um vaso para não admitir que a tempestade o está destruindo por dentro. Jiang não se engana, o arrasta para seu quarto e ri na cara dele quando o garoto tenta fingir coragem. É óbvio que a atuação de vilão não serve para nada diante de um trovão. Loiro aproveita a oportunidade para entrar no quarto de Yin She e descobre que o suposto malvado é um obsessivo da ordem que até guarda estrelas de papel em frascos. Outro estrondo forte corta o ambiente e Yin She colapsa novamente, deixando claro que sua fobia é total e não consegue controlá-la, por mais que tente. Jião faz uma jogada e propõe ser colega de quarto, mas, como é rejeitado imediatamente por ser alfa, muda de plano e o obriga a estudar inglês para ficar perto e continuar analisando seu novo coelho. Depois de horas se esforçando com o inglês, Jiang Yao percebe que seu coelho é bastante dedicado e não apenas um cara com cara de pau. O loiro aproveita para lançar alguns elogios pesados. Embora Yin She o ameace de morte como sempre, dessa vez ele permanece no lugar e não reage com violência, algo que surpreende até mesmo Jiang Yao. Passa a primeira semana e o ambiente muda completamente porque agora suas brincadeiras parecem mais piadas entre amigos do que outra coisa, deixando todo o salão confuso com essa nova vibe. Com a confiança no céu, Jiang Yao o procura no pátio e se agarra tanto a um banco que Yin She acaba fugindo antes que a situação fique ainda mais estranha. Seus colegas não conseguem acreditar que o loiro tenha tamanha coragem para provocá-lo assim, mas para ele, a aura de tirano de Yin She é apenas fumaça e não entende porque todos têm tanto medo de um simples beta. An Ming avisa a Jiang Yao que Yin She tem apoio forte, mas Jiang Yao só se importa com o fato de seu irmão, o astro do basquete, Yin Zi, estar roubando toda a atenção dos Omegas. É o típico drama de popularidade onde o loiro sente que finalmente encontrou uma concorrência de verdade. No meio da feira de clubes, Jiang encontra Yin She dormindo no stand de artesanato e o acorda com uma mentira só para irritá-lo por um tempo. Yin She admite que ninguém se junta porque tem medo dele, mas para Jiang isso soa como o lugar ideal para passar o tempo sem drama. Jiang Yao assina a inscrição sem pensar muito. Embora acabe descobrindo que o clube está cheio de pessoas bem peculiares. Já não há volta, agora é oficialmente o novo recruta do clube de artesanato e precisa cuidar da limpeza. Mais bizarro é que o clube sobrevive apenas porque os pais de Yin She têm influência sobre o diretor e a sede oficial é o dormitório 306. Basicamente, Jiang Yao acaba de aceitar e limpar o quarto do seu companheiro sob a desculpa de uma atividade escolar. Já na sua cama, Jiang Yao fica pensando porque se esforça tanto para cuidar desse garoto. Continua convencido de que Yin She não é o tirano que todos dizem e que os boatos da escola são apenas histórias inventadas. Jião chega todo produzido ao quarto de Yin She para a sua primeira atividade do clube, mas se você achava que seria algo importante, posso-te contar que só o chamaram para limpar. Para fazê-lo parar de reclamar, Yin She o coloca para trabalhar com argila e demonstra que se lembra de suas conversas sobre animes, um detalhe que o deixa totalmente surpreso porque não esperava que prestasse tanta atenção. Jiang Yao tenta fingir ser esperto fazendo um coelho de argila deformado e, para disfarçar o fracasso, ele o esmaga tentando parecer intimidante. Embora o resultado seja puro cringe. O ridículo termina quebrando o gelo e Yin She solta uma risada genuína, deixando o loiro completamente flechado.
justo antes de a história saltar para um jantar noturno com amigos fora da escola. Num jantar com seu amigo Anmeng, Jiang Yao se vangloria de ter todos os procuradores da escola sob controle. Se sente tão superior que até dá conselhos sobre como manipular Frumenius, ignorando que a situação pode lhe virar contra a qualquer momento. Clima fica tenso quando Anmeng traz à tona o passado sombrio do loiro, lembrando que sua arrogância quase causou o sequestro de sua própria irmã. É um choque de realidade rápido para lembrar que Jiang Yao não é nenhum santo, apesar de agora querer fingir ser um jovem exemplar. A conversa desvia e Jiang Yao solta a bomba. Está interessado em um beta. Seu amigo não consegue acreditar, porque o loiro sempre foi de Omega, mas ele confessa que adora irritar Inche só para ver como ele perde a cabeça. Final, entra em negação total e afirma que jamais sairia com um beta porque não poderiam ter filhos. Uma desculpa biológica barata para esconder que já está até às orelhas. Sua mente diz preciso de um Omega, mas seus pensamentos estão fixos no de cabelos roxos. Pulamos para outubro e a rotina escolar muda com a chegada da competição esportiva anual. Jiang Yao está mais para uma soneca do que para suar a camiseta, mas a delegada da classe já o tem em mira para se inscrever nas competições e salvar a honra do grupo. E é enviando à frente Inche, mas a delegada não desiste e continua pressionando. Para forçar a situação, Loiro o ameaça com um abraço público e, embora Inche quase entre em pânico com o contato, descobre-se que era só um artifício para terminar anotando-se ele mesmo. Já no estúdio noturno, Jiang Yao entra em modo intenso e começa um bombardeio de pequenos papéis pedindo desculpas pelo conflito do almoço. Cara não tem filtro e enche a mesa dele de notas dramáticas porque não suporta que o ignorem nem um segundo. Jiang Yao se rende com os bilhetinhos e encara Inche, mas lhe leva um golpe de realidade. O beta nem se deu ao trabalho de lê-los porque a letra era uma bagunça. No fim das contas, não havia ódio. Apenas Inche se sentia um tolo por ter caído tão facilmente na isca do abraço diante de todos. Se mandam tapas uns aos outros chamando-se idiotas e a tensão diminui, embora Jiang Yao confirme que Inche ainda tem alergia ao contato físico quando tenta tocar seu ombro. É uma trégua bem descontraída, mas o loiro já entendeu que precisa ter cuidado se não quer ser ignorado de novo. Inche corta o momento dizendo que vai comprar materiais para o clube e avisa a Jiang Yao para não ser um fardo. Trata-o basicamente como uma criança pequena e o Alpha fica recalculando, pois foi dominado com uma única frase, sentindo-se um moleque ao lado do Beta. A atmosfera muda quando na aula começa o boato sobre Zhang Fei, um Alpha violento de outra escola que assedia Omegas e agora está por aquela região. Jiang Yao escuta tudo e sente um desânimo ao perceber que essa descrição de batedor perigoso é exatamente a mesma reputação que ele tinha antes de se transferir, fazendo duvidar de seu próprio passado. Jiang Yao está paranoico com os rumores do malvado solto, porque sabe que, embora Inche pareça frágil, se alguém tentar passar dos limites com ele, o garoto é uma bomba relógio capaz de qualquer loucura. Tensão aumenta quando um companheiro realmente acaba sendo atacado, o que obriga a escola a cancelar as aulas noturnas para evitar mais vítimas. Para protegê-lo, Jiang Yao se oferece para acompanhá-lo até o dormitório, mas Inche o impede com uma resposta pesada. Prefere morrer a deixar que alguém o veja como uma vítima. É um choque de realidades brutal, onde Inche deixa claro que, como alfa, Jiang Yao não tem ideia do trauma permanente que os outros sofrem neste sistema. Mais tarde, na aula de ginástica, Jiang Yao observa o irmão de Inche e confirma que o cara é um garoto mimado cheio de ego. Ao ver sua atitude, percebe que Inche definitivamente não estava fazendo essas artesanias para ele, deixando o mistério de para quem elas realmente são. No meio do campo, Yinze tenta ignorar Jiang Yao, mas Inche o interrompe abruptamente, apresentando-o oficialmente como seu amigo. Jiang Yao se emociona profundamente com o gesto, embora Inche o interrompa rapidamente para evitar que se exceda. Yinze não gosta nada da notícia e joga uma bola para marcar território, zombando de que seu irmão solitário finalmente conseguiu companhia. Garoto é arrogante, acha que é dono do lugar, e Jiang Yao confirma que, definitivamente, não suporta nem um segundo. Que final tão picante! Pessoal, se o Beta ignorou todas as notinhas dramáticas pela letra de cachorro do Alpha, vocês não me ignorem e deixem um like que fique bem claro. Inscreva-se para não ser tratado como um moleque e comente qual mãe o quer que eu narre depois. Até mais!